Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago uma obra diferente aqui para o canal, uma obra de não ficção, uma biografia, a biografia de um dos maiores escritores americanos de todos os tempos, meu escritor americano preferido. Sobre quem, aliás, já fiz vídeo aqui no canal, hein? E vou fazer mais. Aguarde. Mas hoje eu venho comentar sobre a vida deste homem do século XIX, comecinho do século XX, época do realismo, e que é autor de clássicos assim incontornáveis da literatura norte-americana. Estou falando de Jack London. Eu acabei de ler essa biografia, gente, que eu gostei muito porque a vida deste homem pareceu até mesmo um romance. E eu vou comentar brevemente sobre ela, gente, porque foi uma vida assim vívida, vivida, absurda. Estou falando de Jack London, Uma Vida. Bom, para quem não conhece o Jack London, sabe que ele é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos. Ele que é ali do finalzinho do século XIX, mais ou menos a década de 70, 1976, acho que é isso, 76 mesmo. E ele morreu em 1916, com apenas 40 anos, meus amigos. Inclusive essa data de 1916 é simbólica, mas depois eu comento sobre isso. Mas você vê que esse recorte do tempo, né, o coloca ali no realismo. Tá? Só que o Jack London ele tinha uma característica diferente dos seus pares. Ele só conseguia escrever sobre aquilo que ele tinha vivenciado, ou que pelo menos ouviu falar. Ele não era aquele tipo de escritor que tirava do nada, fantasiava, criava. Não, ele tinha alguma experiência relativa ali ao tema. E daqui a pouco a gente comenta sobre isso, tá? Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre ele, sobre o Lobo do Mar. Gente, livraço, um clássico do Jack London. Vou deixar o link aqui no card. Esse livro, gente, é um dos meus preferidos da vida. E ele tem um personagem que é um dos mais memoráveis de toda a literatura, gente, que é o Wolf Larsen, um capitão de um navio. O navio Ghost, se eu não me engano. Fantasma, em inglês. E só para comentar aqui, eu acabei de dizer que o Jack London só conseguia escrever sobre coisas que ele tinha ou vivenciado ou ouvido falar. E nessa biografia eu descobri que esse capitão Wolf Larsen, ele foi baseado no que o Jack London ouviu dizer de um capitão. Porque o Jack London, gente, aqui eu vou comentar sobre algumas passagens da sua vida, tá? E eu posso acabar falando de presente, passado, futuro, meio misturado, tá? Mas vocês perdoem isso aí. Pois bem, o Jack London, gente, sempre teve uma vida difícil, tá? Uma vida dura. A família dele sempre foi pobre, sempre teve muitas dívidas. A mãe dele, gente, ele nunca teve uma relação amigável com ela, porque ela sempre o explorou. Né? Na verdade, o Jack London, gente, já nasceu como um filho rejeitado. Tá? A mãe dele teve um caso com um homem que era famoso na época, um astrólogo. E assim que o Jack London nasceu, o astrólogo, o pai, abandonou a mãe e o filho. Passou um tempo e a mãe se casou com um outro homem. Esse sim tinha o sobrenome London, tá? Porque o outro, o pai, o astrólogo, se eu não me engano, o sobrenome era Shanley, tá? Então assim, o Jack London já nasceu meio rejeitado, tá?
E a família sempre passando dificuldades. O Jack London, com 7 anos, já estava trabalhando numa fábrica, enlatando alimentos. E assim, desde jovem, ele ia aos bares. Ele assim, foi viciado em álcool na vida. Tá? E nos bares, ele ouvia falar, ele conhecia homens que trabalhavam no mar. Quer dizer, trabalhavam no mar. Né? Ele conheceu piratas, ele conheceu homens que iam caçar baleias, caçar focas, homens que ele considerava livres, fortes, superiores àqueles que viviam trancados numa fábrica, numa empresa, etc. O Jack London ele foi muito influenciado, gente, pelo Nietzsche, tá? Pelo Nietzsche, pelo Darwin. Então ele sempre vai colocar nos seus escritos essa ideia de força, né? de ser mais forte do que os outros, mais adaptável, superior, etc. Tá? Ele, assim, é uma coisa que ele não superou na vida. E aí ele via esses homens como ubermentes, né? Ele via esses homens como superiores, como mais fortes, porque eles viviam livremente no mar, fazendo o que queriam, muitas vezes indo contra a própria lei. Tá? E ele vai falar, eu não quero essa vida para mim, essa vida de viver trancafiado numa fábrica, enlatando alimentos para ganhar pouquíssimo, sendo que esses homens ganham muito mais e vivem aventuras. Porque o Jack London, por mais que ele fosse pobre, ele sempre leu muito, desde pequeno. E ele lia as histórias de aventura e ele queria vivenciar aquilo. Né? Não à toa que ele abandonou esse emprego, gente, ainda pré-adolescente. Abandonou e assim, com um pouco de dinheiro que ele conseguiu, ele comprou um barco e começou a fazer alguns trabalhos ali em São Francisco. Tá? E foi pirata, e foi perseguido. Tá? E assim, nessas amizades que ele teve, agora eu vou voltar aqui ao Lobo do Mar. Nessas amizades, ele ouviu dizer de um capitão que todo mundo tinha medo. Um cara que era muito duro, que batia nos seus marujos. E foi ouvindo falar desse capitão que ele criou a figura do Wolf Larsen. Tá? Pois bem, então Jack London começou a trabalhar no mar, foi perseguido, foi preso, né? Voltou a trabalhar em fábricas, mas aí o país inteiro, os Estados Unidos inteiro, né, estava passando por dificuldades. Né? E aí os homens começaram a buscar ouro lá no Alasca. Né? E o Jack London, adolescente, assim, entrando na idade adulta, foi para lá. Foi para lá e não conseguiu nada, gente, porque é difícil, né? 1000 pessoas, eu falo 1000, mas foram muito mais. 1000 é forma de eu, Carlos Siqueira, falar. Tá? Então assim, milhares de homens foram buscar ouro no Alasca, né? Só encontraram neve, doenças. O Jack London voltou sem o movimento das pernas, voltou com... Qual que é o nome daquela doença lá que a pessoa tem quando falta vitamina C? Você não sabe? Escorbuto. O cara voltou com escorbuto, assim, voltou sem nenhuma moeda, gente. Mas ele voltou com vivências, experiências, muitas histórias para contar. E a mãe dele tinha visto um anúncio num jornal e falou, olha, estão fazendo um concurso aqui de literatura, por que você não se inscreve? E ele se inscreveu. E ganhou, gente, ganhou o primeiro lugar. Né? Se eu não me engano, antes ele já tinha ganhado alguma coisa. Tá? É isso mesmo, gente. Eu vou fazer uma autocorreção agora, aqui ao vivo. Para quem não sabe, os meus vídeos não tem roteiro, tá? Eu vou lembrando das coisas e vou falando na hora, né? Pois bem, antes disso ele já tinha ganhado o concurso. Quando ele tinha um barquinho que ele tinha comprado lá, ele tinha passado por uma dificuldade, uma tormenta, e ele escreveu uma história sobre aquilo e ele ganhou o primeiro lugar. E assim, ele tinha 17 anos. Os outros, que ficaram em segundo e terceiro lugar, já eram homens feitos, que estavam assim nas universidades americanas. E todo mundo falou, nossa, esse jovem escritor Jack London, né, ele tem assim uma escrita forte, ele descreve muito bem as situações. Parece que ele viveu aquilo mesmo. Mas ele tinha vivido mesmo. Pois bem, então quando ele volta do Alasca, sem nada, ele volta com várias histórias. Tá? E aí ele começa a escrever contos sobre aquele ambiente. E aí os contos começam a fazer sucesso. Né? O primeiro livro de contos dele, gente, foi esse aqui, ó.
que inclusive eu acabei de comprar, que é O Filho do Lobo, em que todas as histórias se passam naquele ambiente do Alasca, tá? E o primeiro conto, gente, que se chama Silêncio Branco, chamou muita atenção da crítica, não só pela história verossímil, cruel, dura, como também pelas descrições que o Jack London fez, que assim são poéticas. Essa é uma outra característica do Jack London. As suas descrições são poéticas. Ele fala da crueldade do mundo, mas fala de forma bonita, fala de forma reflexiva, às vezes até filosófica. E eu separei até um trecho, um parágrafo desse conto, Silêncio Branco, que inclusive o autor da biografia, Alex Kershaw, ele coloca como um conto essencial da literatura norte-americana. Tá? Silêncio Branco. Separei um parágrafo para vocês perceberem a força da descrição e da poética do Jack London. Ele escreve assim: a natureza tem muitos truques com os quais convence o homem da sua finitude. O fluxo incessante das marés, a fúria da tempestade, o estremecimento do terremoto, o longo estrondo da artilharia do céu. Mas o mais tremendo, o mais admirável de todos, é a fase passiva do silêncio branco. O silêncio branco é esse mar de neve, tá? Que as pessoas lá no Alasca enfrentavam. Pois bem, todo movimento cessa, o ar clareia, os céus se transformam em latão, o mais leve sussurro parece um sacrilégio, e o homem torna-se acanhado, amedrontado, ao som da própria voz. O único sinal de vida viajando pelas ruínas fantasmagóricas de um mundo morto. Ele treme com sua audácia. Percebe que sua vida não vale mais que a de um verme. Pensamentos estranhos e não convidados surgem. E o mistério de todas as coisas luta para se tornar conhecido. E o medo da morte, de Deus, do universo, vem sobre ele. A esperança da ressurreição e da vida, o anseio pela imortalidade, o esforço vão da essência aprisionada. É então que, e se isso é possível, o homem caminha sozinho com Deus. Muito bom, né, meus amigos? Este é o primeiro conto da sua primeira antologia de contos, O Filho do Lobo. Um livro de contos só sobre o ambiente lá do Alasca, dos homens que foram atrás de ouro. Um dado biográfico aqui é que esse livro foi publicado no dia que o Jack London se casou pela primeira vez. Ele se casou 2 vezes. E a primeira, gente, foi com a mulher que ele não gostava. Tá? Ele teve 2 filhas com essa mulher, mas assim, ele não gostava dela não. E ele não teve uma boa relação com suas filhas também. Porque o Jack London, gente, ele queria ser livre. Então assim, em um certo momento da vida, ele abandonou a família para viver o seu sonho de viajar pelo mundo, de conhecer outros lugares, né? E abandonou. Tudo bem que ele continuou pagando, né, sustentando a família. Não só essa, como também passou a vida inteira sustentando o seu pai adotivo, sustentando a sua mãe, que ele nem gostava. Tá? E assim, um homem que gastou muito dinheiro na vida com essas questões. Mas ele queria viver de outra forma. Então assim, primeiro livro dele, O Filho do Lobo, que foi lançado no dia em que ele casou com a sua primeira esposa. E um outro dado biográfico aqui, né? Eu tinha mencionado que ele nunca teve uma boa relação com a mãe dele. E eu mencionei aqui que ele se casou, né, e tal. E eu falei que ele era um filho rejeitado. E ele descobriu isso da pior maneira, né? O Jack London sempre lendo muito, um dia lendo um jornal do ano em que ele nasceu, lá tinha os nascimentos daquele mês. E ele viu, né, que filho de
de tal homem, né, o pai dele mesmo, né, e de tal mulher, a mãe dele, com outro sobrenome Shandey, né, que era do astrólogo. Os dois são pais, né, do nome dele mesmo. Né. Ele descobriu então que o pai dele na verdade era outro. Foi através do jornal, gente. Né. E aí ele tentou entrar em contato com esse homem astrólogo, mas não teve sucesso. O pai, assim, respondeu as cartas, contou mais ou menos a história, né? Mas não contou tudo. Até porque a mãe dele, né, tentou suicídio depois que foi abandonada pelo homem. Ela disse, né, que foi maltratada por esse homem. E tudo isso saiu no jornal, né? E o Jack London descobriu isso assim, lendo, gente. Assim, uma tristeza, né, meus amigos? O Jack London também tentou suicídio, tá? Em alguns momentos da vida. Gente, uma tristeza. Pois bem, então quando ele volta do Alasca, ele volta com muitas histórias, começa a escrever vários contos são publicados em revistas e ele começa a ter certo renome. Mas o primeiro livro dele de sucesso mesmo, gente, o seu primeiro romance, que é considerado por muitos como a sua obra-prima, eu não considero não, tá? É esse aqui, o romance O Chamado Selvagem. Tá? Esse livrinho que eu já li, gostei, mas não é o meu preferido do Jack London, não. Esse livro aqui que foi dado, foi um presente de um aluno meu aluno Renan. Um abraço ao meu aluninho. Né? O Chamado Selvagem, que vai contar a história de um cachorro, né, que é roubado e que é posto para trabalhar indo lá para o Alasca. Né? Então o cachorro, que é um animal doméstico, né, ele começa a descobrir a sua parte selvagem, meus amigos. Ele sofre assim uma transformação, é maravilhoso. Né? Inclusive, o Alex Kershaw, né, ele faz um comentário sobre esse livro, que eu vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Achei. Mais ou menos no meio do livro, o autor diz assim sobre O Chamado Selvagem. O Chamado Selvagem levou o naturalismo para dentro de um território não mapeado, a região das feras primitivas dominantes. Assim como Jack, Buck é o personagem principal, é o cachorro. Né? Buck atendera ao chamado da aventura, começara sua transformação em condições adversas, descendo a um inferno gelado antes de alcançar a apoteose. O personagem mais convincente de Jack, um cachorro, permitira-lhe dizer mais sobre o ser humano do que teria sido possível de outro modo. Ao descrever os progressos de Buck da mansidão para a selvageria, escreveria mais tarde o crítico Roderick Nash. O autor colocou seus contemporâneos no banco dos réus. Eles também, deduz London, sofriam da supercivilização nos primórdios dos anos 1900, e a ideia conseguiu simpatizantes. Entretanto, Jack insistia em dizer que escrevera sua obra-prima sem intenção de fazer uma alegoria humana. Eu não tinha consciência dela naquele momento. Não planejei fazê-la. Jack tinha por certo que a mais elementar emoção da humanidade sempre foi o terror. Interessante isso, né, meus amigos? E por falar em terror, a gente sabe que o maior nome do terror na literatura é Edgar Allan Poe, escritor também americano, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, hein? Vou deixar o link aqui no card e vou fazer mais. Aguarde. E em um outro momento desse livro aqui, o autor também vai relacionar o Jack London com o Edgar Allan Poe, que eu vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Jack London e Edgar Allan Poe tinham muita coisa em comum. Ambos teriam a reputação literária reconhecida após a morte. As patologias e os vícios dos dois homens também eram quase idênticos. Ambos entendiam que, abre aspas, lá no fundo das raízes da raça se encontra o medo. Fecha aspas. Como escreveu o crítico Early Labor, ambos eram mal-humorados, muitas vezes solitários, pessoas que ansiavam por segurança, companheirismo e amor em casa, e cuja insegurança básica se escondia sob o manto do egoísmo irresponsável que se manifestava na fraqueza
pelo álcool. Assim, interessante a semelhança entre esses dois escritores. Eu já tinha mencionado que o Jack London ele foi um alcoólatra por muito tempo, né? Mas eu não mencionei que o Jack London, gente, ele foi muito ativo na vida fora da literatura. Então, por exemplo, um dos seus livros, que é de ficção, mas que tem muito de autobiografia, um livro que está esgotado aqui no Brasil, um livro que foi traduzido como Memórias Alcoólicas. Esse livro, gente, gerou tanta discussão nos Estados Unidos que, após o seu lançamento e as pessoas conversarem bastante sobre ele, foi feita a lei seca dos Estados Unidos. Porque o Jack London lá falou, né, do seu vício, falou dos problemas que o alcoólatra enfrenta. Então, ele mudou a realidade de um país. Outra coisa, Jack London foi assim um grande defensor do voto feminino. Jack London, com a sua segunda mulher, pedia para que ela escrevesse, porque ele achava que não só os homens deveriam escrever ou descrever o que viviam. Então, assim, é um defensor dos direitos das mulheres também. E eu falei que eu ia misturar presente, passado e futuro, né? Já acabei mencionando aqui a segunda mulher do Jack London. E aqui, gente, eu vou voltar ao Lobo do Mar, né? Porque lá no meu vídeo eu mencionei que esse livro é dividido em duas partes. Uma mais cruel, brutal, de uma luta pela sobrevivência. E a outra já era mais tranquila, mais afável, né? Porque o personagem principal encontra uma mulher, porque ele se apaixona, né? E eu já mencionei que o Jack London ele só escreve sobre coisas que ele estava vivendo, né? Então eu descobri nesse livro aqui que essa segunda parte do livro foi escrita quando ele estava apaixonado. Jack London estava apaixonado por essa mulher, né? Que ainda ele não tinha oficializado a sua relação, né? Ele só estava trocando cartas e tudo mais. Mas você vê como que a vida pessoal do escritor influencia na sua obra, né? Então Jack London mudou todo o livro, né? Muita gente se decepcionou, muita gente reclama da segunda metade do livro. Eu não, né? Mas muita gente não gosta por conta dessa quebra de expectativa, que foi causada justamente porque o Jack London estava vivendo uma coisa e de repente ele mudou. De repente ele começou a ver as coisas de forma mais bonita. Então é isso, né? Mencionei a segunda mulher com quem ele se casou, com quem ele viajou o mundo. A segunda mulher, gente, Jack London, eu falei que ele sempre teve uma vida difícil, né? Ele tentou ter um filho com ela, né? Mas o primeiro ficou vivo assim só por 38 horas, porque o médico, quando foi retirar a criança, quebrou a espinha dela, né? Então ela não sobreviveu por muito tempo. A mulher estava desacordada. Quando ela acordou, o filho já estava morto, né? Depois ela tentou ter mais um filho com Jack London, né? E acabou abortando. Então Jack London nunca conseguiu ter um filho com a mulher que ele amava de fato. A mulher que ele ficou a vida inteira até ele morrer, né? A mulher que o acompanhou enquanto ele viajou o mundo de barco por vários anos, tá? O Jack London ele teve um projeto de vida, né? Que era assim, eu vou abandonar a civilização, né? E fez um barco enorme. Tudo do Jack London era assim em proporções enormes, gente. Então assim, ele fez um barco maior do que o dos seus pares e falou, vou viajar o mundo, né? E começou a ir para vários lugares. Inclusive tem uma passagem muito tocante aqui, que ele encontra uma ilha. Até me arrepio, gente. Quando ele desembarcou nessa ilha, todos os habitantes lá eram leprosos, né? Eles tinham hanseníase, porque na época o pessoal não sabia como lidar com essa doença, então eles degradavam, eles segregavam, eles expulsavam da sociedade para ficar longe mesmo, né? E aí o Jack London falou, olha, uma ilha, quando desceu lá, todo mundo tinha essa doença, né? O que por sua vez, eu, Carlos Siqueira, que nunca vejo filmes, me lembrei de um filme que eu já vi, hein? Um filme que eu vi e gostei muito, hein? É um dos meus preferidos, né? Que é o Diário de Motocicleta, né? Que vai contar uma parte da vida do Che Guevara. E tem um momento que ele, que é médico, né? Está lá numa ilha, né? Comemorando, festejando, na verdade, né? Com seus
conhecidos médicos, ele fala, mas cadê os pacientes? Não, não, os pacientes estão em outra ilha, né? E aí ele se sente muito mal com isso e abandona, né, os seus amigos médicos e vai nadando até outra ilha, né, para ficar do lado daqueles que foram excluídos. Né? Então me lembrei disso. Né? Então assim, o Jack London viveu 1000 experiências, né, gente? Inclusive, nessa viagem de barco, ele pegou insolação, né, teve que ir para o hospital, todo mundo ali ficou doente, porque não sabia, assim, ele tinha vivenciado um pouco no mar, mas ele não sabia muita coisa. Inclusive, as pessoas que ele contratou também não sabiam. Então, assim, uma aventura mesmo, gente. Né? O Jack London, com essa mulher, também criou uma fazenda enorme, em que ele tinha um projeto de sociedade ali que deu errado. A fazenda, em um momento, foi queimada. Os animais que ele tinha, que eram de muita qualidade, às vezes apareciam mortos, né, com tiro, porque os vizinhos, né, invejosos, matavam. Então assim, Jack London sempre perseguido, meus amigos, mas também sempre de coração bom, como eu mencionei, sempre sustentou a sua família, sua primeira mulher, suas filhas, sempre sustentou a sua mãe, seu pai adotivo. Ele encontrava pessoas na rua que ele era muito popular, gente. E as pessoas pediam dinheiro, ele dava, ele sustentava as pessoas. E assim, por conta disso, ele sempre viveu em dívidas, porque gastava muito dinheiro. E era meio enrolado também nos seus lançamentos de livro, né? Ele não cuidava bem dessa sua parte mais burocrática, pedia para outras pessoas cuidar, as pessoas não cuidavam bem e quando percebia ele estava devendo dinheiro, assim, uma vida complicada, gente. E esse é o Jack London. E mais, ele sempre foi muito envolvido com dinheiro, com dívidas e era socialista. Ele até menciona aqui que quando ele começou a ler os livros, ele começou a conhecer os autores, conheceu Marx, Engels e outros nomes, ele percebeu que esses autores defendiam o que ele sempre tinha defendido, mas não tinha posto no papel. Então ele falou assim, eu me descobri socialista. Eu já era antes de ler esses homens. Né? E então ele começou a defender, e assim, ele fazia palestras para milhares de pessoas, gente. As pessoas conheciam por suas obras ficcionais e iam lá assistir, né? E ele queria causar revolução, mas que nunca causou. E por isso que eu mencionei que o ano da morte dele, 1916, é um ano simbólico, porque é um ano antes de acontecer a Revolução de 1917 lá na União Soviética. Ele não viu isso acontecer. Ele, que era muito admirado por Trotsky, por Lenin, né? Esses homens revolucionários, eles liam Jack London e gostavam muito, né? Por mais que teciam também suas críticas algumas coisas inverossímeis, tá? Mas Jack London não viu essa revolução da esquerda acontecer. Meus amigos, então assim, Jack London, gente, uma vida cheia de altos e baixos, um homem contraditório. Eu mencionei lá no início que ele era influenciado por Nietzsche, né? Só que o Nietzsche, gente, ele é individualista. E eu acabei de mencionar que ele era socialista. Né? Então, assim, você tem um indivíduo, você tem um coletivo. Como é que isso se coaduna? Né? Então, assim, um homem contraditório, né? Um homem que viveu bastante. E eu até separei aqui um trecho, bem do comecinho do livro, em que ele fala sobre a própria vida. Eu vou ler para vocês aqui para encerrar o vídeo que já deve estar enorme. E eu sei que eu falei de uma maneira relativamente confusa, misturando o começo da vida dele com o meio, com o fim, pessoas ao redor, mas é porque é a vida, né, gente? Eu sugiro muito a leitura para quem gosta do Jack London, para quem quer conhecer a vida deste homem que eu já admirava antes. E agora admiro mais ainda. Né? Recomendo bastante essa biografia aqui, Jack London, Uma Vida, que eu comprei. Eu comprei, estava caro, tá? Eu comprei lá na Shopee. É um livro esgotado. Só que hoje em dia tem alguns exemplares baratinhos que eu já vi por aí, hein? Quando eu comprei isso aqui foi R$50. Hoje em dia eu já vi exemplares por 23, 26, 30, né? E eu acho que vale muito a pena. Pois bem, gente. Então lá no comecinho do livro, página 18 ainda, né? Uma fala do Jack London. Esse livro aqui, ele tem vários textos autobiográficos, tá? Que
não foram traduzidos para o Brasil, mas o autor coletou, né, e aí o tradutor traduziu essas partes. Pois bem, o Jack London diz assim: eu lhe asseguro, em resposta à sua pergunta, que após ter completado todo o jogo da vida e da juventude, com a maturidade dos meus 39 anos, estou firme e solenemente convencido de que o jogo vale a pena. Tive uma vida muito afortunada. Tenho sido mais sortudo que centenas de milhões de homens de minha geração. E, ao mesmo tempo em que sofri muito, vivi muito, vi muito e senti muito do que foi negado para a maioria da humanidade. Sim, o jogo vale mesmo a pena. Meus amigos, esse aqui foi o relato do Jack London sobre as suas próprias experiências. Ele que tem consciência de que, por mais que tenha sofrido, viveu muito melhor do que muita gente. Ele foi um vencedor. Ele era pobre, ele, assim, com 7 anos já estava na fábrica. A família inteira devendo. E ele se tornou o escritor mais influente da sua época. Gente, o que viria a ser presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ele comentava os livros do Jack London, discordando, mas comentava, né? Como mencionei, Lenin, Trotsky comentavam os livros do Jack London. Outros nomes aqui, que eu esqueci agora, também comentavam. Qual que é o nome do autor lá? A Linha de Sombra? Joseph Conrad, né? Comentou sobre o Jack London, né? Os dois trocavam cartas. Então, assim, é um escritor muito influente. E como eu mencionei, influente em outras áreas também. Defensor do voto feminino, né? O seu livro, Memórias Alcoólicas, né? Influenciou a lei seca nos Estados Unidos. Até mesmo quando ele só cuidava da sua fazenda e não estava escrevendo mais nada, ele trouxe técnicas que não eram utilizadas na agricultura nos Estados Unidos. Outro exemplo é quando a gente fala em literatura de viagem, em narrativas de viagem. Porque nos Estados Unidos a gente sempre lembra de John Steinbeck, a gente sempre lembra de Jack Kerouac, mas Jack London foi o primeiro com seu livro Na Estrada, em que ele faz textos autobiográficos das suas vivências enquanto vagabundo, enquanto homem pobre perseguido, ou fora da lei, né, nos Estados Unidos. No jornalismo, ele também influenciou com o New Journalism, quando ele foi cobrir, na verdade, né, uma situação lá na Inglaterra, né, e ele fez uma crítica muito ácida à sociedade da época, né, uma análise assim até mesmo sociológica. E isso influenciou o jornalismo americano também. Então, assim, um homem que influenciou demais tudo ali na literatura americana, né, e que por um tempo foi sendo esquecido, mas aos poucos está sendo revivido. E eu estou aqui para falar sobre ele. Gosto muito do escritor, já gostava antes, agora gosto mais ainda. Gente, recomendo tudo do homem, tá? Isso aqui foi Jack London, Uma Vida, do Alex Kershaw, editora Bem Virá, biografia. Eu já falei aqui do Filho do Lobo. Esse aqui foi publicado recentemente, tá? Pela La Fonte. Ediçãozinha de que ano que é? 2021, recente, livro de contos. Mencionei aqui o Chamado Selvagem. Essa aqui, gente, é da Príncipes, tá? Mas esse livro tem 1000 edições. Tem da LPM, tem edições mais antigas, tem adaptações da Ática. Eu acho que até a Clarice Lispector já fez uma adaptação desse livro, tá? Para literatura infanto-juvenil. Já mencionei aqui o Lobo do Mar, sobre o qual já fiz vídeo também. Esse aqui é da Zahar, capa dura. Esse livro que inclusive foi presente do meu amigo Léo Barata. Um abraço ao meu amigo Léo Barata, né? E eu tenho outros livros aqui também. O que mais que eu já li? Caninos Brancos, que por enquanto é o meu preferido, da Penguin, tá? Maravilhoso, gente. Esse aqui, ele vai contar o inverso desse aqui. Esse aqui, o Chamado Selvagem, é um cão que vai
se tornando mais selvagem. Esse aqui é um lobo que vai se tornando domesticado, tá? Essa aqui, maravilhoso, gente. Isso aqui é um dos meus preferidos da vida, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho esse livrinho, gente. Olha o tamanhozinho. São 2 contos, Semper Idem e Guerra. Um livro que inclusive foi presente também de uma aluna minha, a Yasmin. Um abraço à minha amiga e aluna Yasmin. A Praga Escarlate, isso aqui é uma ficção científica. Jack London também foi um dos pioneiros na ficção científica, gente. Inclusive, diz aqui, tá, na sinopse, que esse livro se passa em uma terra chamada Brasil, hein? Uma epidemia que surgiu num país chamado Brasil e que matou milhões de pessoas. Né? Também é um livro recém-publicado aqui no Brasil. Tá? Tem outro livro de contos, esse aqui mais antigo, né? Contos, capa dura do círculo do livro. O primeiro conto, inclusive, se chama Silêncio Branco. É o primeiro? Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. A Estrada, livro autobiográfico, livro de não ficção sobre as vivências do Jack London. Tá? Esse aqui é publicado pela Boitempo. Boitempo, que você sabe, né? É uma editora ligada à esquerda. Tá? Esse aqui, O Povo do Abismo, Fome e Miséria no Coração do Império Britânico, uma reportagem no início do século XX, livro revolucionário, gente. Também Jack London. Esse aqui é publicado pela Expressão Popular, que também é uma editora ligada à esquerda. Assim como esse outro livro aqui, Contos, que eu acho maravilhoso, assim, já dei de presente para várias pessoas. Também publicado pela Expressão Popular. Aqui, gente, esse livro, os 2 primeiros textos são de não ficção, tá? O que a vida significa para mim, um dos meus textos preferidos do Jack London, né? E como me tornei socialista, um texto que você encontra facilmente na internet também, e o resto são contos, tá? E aqui tem o meu conto preferido dele, que é o Fazer uma Fogueira. Maravilhoso, gente, fazer uma fogueira. O conto inteiro é só um cara tentando fazer uma fogueira, é só isso que ele quer. E é maravilhoso, tá? Aí, gente, eu tenho outros livros que tem contos dele. Por exemplo, esse aqui, A Selva do Dinheiro. Histórias clássicas do inferno econômico. São vários autores, todos os contos. O personagem principal, vamos dizer assim, é o dinheiro. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre um conto do Guy de Maupassant. E que mais? Só. Mas tem outros contos que eu gosto muito aqui, gente. Só autor bom, gente. Guy de Maupassant, Tchekov, Fitzgerald, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, Jack London, Tolstói. Gente, o conto do Tolstói é um dos meus preferidos da vida. De quanta terra precisa um homem maravilhoso, gente. Nathaniel Hawthorne, Joseph Conrad, Gogol, Essa de Queiroz, Kafka, Henry James, James Joyce, só gente de primeiro calibre, gente. Recomendo muito também A Selva do Dinheiro. Aí tem um outro livro aqui, que é Contos de Horror do século XIX. Também tem um conto do Jack London aqui, gente. Tudo que esse homem fez eu procuro e eu quero. Inclusive, acabei de descobrir que 2 livros dele foram traduzidos recentemente aqui no Brasil. E eu coloquei na minha lista de desejos da Amazon, que está aqui na descrição, caso alguém queira me presentear. Gente, é isso. Recomendo demais a leitura de tudo do Jack London. Já fiz um vídeo sobre ele. Vou fazer muito mais. Aguarde, conforme eu for lendo, eu vou fazer mais, tá? É porque assim, isso aqui já li faz tempo, né? Isso aqui também, assim, eu tenho que reler para fazer vídeo, né? O Silêncio Branco, já li, gostei muito também, mas tem contos que eu gosto mais do Jack London, né? Caninos Brancos, li faz tempo, tem a data aqui de quando eu li, 2021. É um dos meus preferidos, mas teria que reler para fazer vídeo. Isso aqui também já li, né? Eu li isso aqui em 2021 também. Teria que reler, mas assim, recomendo demais, gente. Tudo bom. Vocês devem ver que eu estou empolgadíssimo. Mas eu preciso encerrar o vídeo. O vídeo já está enorme, eu sei. E essa não era a minha intenção. Essa nunca foi a minha intenção, meus amigos. Então, se você chegou até aqui,
Muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado, espero que tenha se interessado pelo Jack London, um dos meus escritores preferidos. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas. Todos esses livros que eu mencionei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Caso você queira comprar através da Amazon, você me ajuda com uma pequena comissão relativa ao valor do livro. Você não paga nada a mais por isso. E é isso, meus amigos. Jack London na veia, hein? Muito obrigado e até a próxima. Não, mas você deve estar se perguntando por que eu gravei um vídeo sobre o Jack London usando a camisa dos Cavaleiros do Zodíaco. É porque esse aqui é o Yoga de Cisne, meu cavaleiro preferido, assim como o Jack London também é meu escritor americano preferido. E o Yoga, ele treinou lá na Sibéria, lá no frio absurdo, gente. E eu lembrei dele quando eu lia os contos do Jack London, que ele falava como que era estar abaixo de 40 graus negativos, uma coisa inimaginável para nós, meus amigos, aqui no Brasil. E aí eu faço sempre essa relação, né, desse frio absurdo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber se você sabe o que é o zero absoluto. Não sabe, né? Você não sabe de nada. E é por isso que eu vou pegar pela primeira vez, vou pegar emprestado a cena de outro vídeo e vou deixar aqui, rolando aqui em cima. Eu nem sei como é que faz isso, mas vou aprender. Para a gente aprender como que os cavaleiros, os animes, podem ser didáticos e ensinar, assim como o Jack London também faz as suas críticas contundentes, para alguns até mesmo óbvias, mas que são importantes, porque o Jack London, como é ligado a um viés de esquerda, então ele também tem às vezes esse caráter didático, da crítica ao consumismo, ao capitalismo, né, a essas questões egoístas. Então a gente vai acompanhar agora aí, ó, o que é o zero absoluto. Vamos ver aí, ó. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. Zero absoluto, zero absoluto. Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Uma vez há algum tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomos. Certo? E então, cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória. A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar algo, precisa deter os movimentos dos átomos. Normalmente, o propósito da luta é destruir as coisas, mas na técnica congelante, deve deter os átomos em vez de destruí-los. Deter os átomos em vez de destruir. Isso mesmo, Yoga. Detenha seus movimentos atômicos com seu próprio cosmo. Não, mas acontece que isso é uma mentira, esse cavaleiro não existe, você está vendo uma ilusão, isso é filler.